Hoje nós vamos falar do primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Não Vim Destruir a Lei. Moisés trouxe em sua legislação a lei divina, que nós vamos encontrar nos 10 mandamentos, e a lei civil, que foi escrita para conter o povo hebreu. O povo hebreu era um povo turbulento e indisciplinado que Moisés havia acabado de libertar da servidão no Egito. Então, para imprimir autoridade às suas leis civis, Moisés atribuiu-lhes origem divina. Além disso, como nós veremos a seguir, as leis civis de Moisés eram leis muito rígidas. Mas antes de falar das leis civis, vamos ver a lei divina trazida por Moisés através dos 10 mandamentos, que podem ser resumidos da seguinte forma: não tereis outros deuses, não invocareis Deus em vão, santificareis o dia do sábado, honrai a vosso pai e vossa mãe, não mateis, não cometais adultério, não roubeis, não testemunhais em falso, não desejeis outra mulher, não cobiceis nada do outro. Agora, um exemplo da lei civil de Moisés. Se um homem tiver um filho rebelde, o povo da cidade o apedrejará e ele morrerá. Essa lei está lá no livro de Deuteronômio, na Bíblia, no capítulo 21, nos versículos 18 e 21. Como nós podemos ver, a lei de Moisés era uma lei muito rígida, que buscava conter o povo através do temor. E observamos facilmente que ela contradiz a lei divina que o próprio Moisés trouxe, que tem no seu 5º mandamento, não mateis. Depois de Moisés, 1500 anos depois, vem Jesus, que diz que não veio destruir a lei, mas dar cumprimento integral a ela. A qual lei? A lei de Deus. Porque quanto às leis de Moisés, ele as modificou profundamente, como nós podemos ver, por exemplo, no caso da mulher adúltera, que a lei de Moisés mandava também fosse apedrejada até a morte. Só que Jesus, depois daquela célebre frase, atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado, e as pessoas que iam atirar pedra na mulher adúltera se afastaram até que ficou apenas Jesus e a mulher sozinhos, né? Jesus vai mostrar que Deus não quer a vingança, não quer a morte, mas quer misericórdia. E aí, sem aprovar o erro da mulher, ele apenas diz: vá e não peque mais. Então nós temos nessa oportunidade a possibilidade de observar que Jesus veio cumprir a lei divina, mas quanto à lei de Moisés, ele a modificou e combateu todos os abusos que essa lei prescrevia. Porém, Jesus não pôde dizer tudo. Certas verdades, como a vida futura e a reencarnação, ele apenas deu uma vaga noção da existência delas. Porque a humanidade precisava amadurecer e progredir em conhecimentos para então poder compreender melhor essa outra realidade que ele, como nós dissemos, não pôde revelar para o povo daquela época. E passou-se o tempo. 1800 anos depois de Jesus, com a humanidade já amadurecida, com seu conhecimento, já mais desenvolvido, com o desenvolvimento da ciência e tudo mais, pôde chegar o Espiritismo e desenvolver, completar e explicar, em termos claros e para todas as pessoas, o que Jesus até então pudera dizer apenas de forma alegórica. E uma coisa muito importante de nós observarmos é que as leis morais e espirituais trazidas pelo Espiritismo não contradizem as leis da ciência. Mesmo porque, se nós formos pensar que Deus é a causa primária de todas as coisas, logo, foi Ele que estatuiu, que escreveu tanto as leis divinas que rezam a moral e o mundo espiritual, quanto as leis que regem a matéria, essas leis não podem se contradizer porque elas têm uma origem comum. Então, o que nós vamos poder observar é que com o amadurecimento da humanidade e com o advento do Espiritismo,
o que haverá uma colaboração, uma união entre a ciência e a religião. Na parte das mensagens das instruções dos Espíritos, o Espírito israelita vai falar para nós sobre a nova era. E nessa mensagem, ele vai dividir as revelações divinas para a humanidade em 3 grandes fases, em 3 grandes eventos. O primeiro deles é Moisés, que vai tornar o Deus único conhecido e vai abrir o caminho das revelações divinas para que logo em seguida venha o Cristo, para trazer a moral cristã, dando continuidade à obra iniciada por Moisés. E o Espírito israelita conclui dizendo para nós que agora, neste momento, o Espiritismo vem concluir a obra da revelação divina para a humanidade e fará com que ela avance, porque traz, como nós já dissemos, para todos, de uma maneira clara, os ensinamentos morais e espirituais que agora nós já somos capazes, graças ao nosso amadurecimento e ao avanço da ciência, de compreender integralmente. Na segunda mensagem que está nas instruções dos Espíritos, o Espírito Fénelon, que foi um teólogo francês, vai falar da nossa importância na divulgação do Espiritismo, na nossa melhoria pessoal e na construção de um mundo melhor. Nós separamos um pequeno trecho dessa mensagem para nós refletirmos a respeito da grandeza e da beleza dela. Vou citá-lo. Os grandes espíritos, mensageiros divinos, sopram a fé, para que todos vós, obreiros esclarecidos e ardorosos, façai ouvir a vossa voz humilde, porquanto sois grãos de areia, mas sem grãos de areia não existiriam as montanhas. Vejam que bela mensagem que o Fénelon traz para nós. Ele compara cada um de nós a grãos de areia, ou seja, parece que somos pouquinha coisa, mas se cada um de nós se dedicar à sua pequenina missão de divulgar as leis de Deus, o Evangelho, à luz da doutrina espírita, esses pequenos grãos de areia que somos cada um de nós vão construir as montanhas de um mundo melhor, de um mundo regenerado, de um mundo feliz. Para concluir esse capítulo, Kardec vai nos falar sobre Santo Agostinho, e Erasto também vai trazer uma comunicação a respeito desse personagem. Erasto, ele foi discípulo de Paulo no 1º século da era cristã. E Erasto começa dizendo o seguinte: Santo Agostinho, quando entregue aos excessos, compreendeu que a felicidade não estava nos prazeres. Então, ele vai se tornar um dos maiores sustentáculos da igreja. E aí Santo Agostinho desencarna. Santo Agostinho viveu mais ou menos no século III da era cristã. Quando Santo Agostinho desencarna, ele agora vai vir como espírito divulgar a doutrina espírita em diversas mensagens. Por quê? Porque agora ele atinge um novo patamar. Primeiro ele achava que a felicidade estava nos prazeres mundanos, depois descobriu na religião o verdadeiro sustentáculo para a felicidade da alma, e agora desencarnado em espírito, deslumbrando uma nova realidade, ele vai trazer em suas comunicações a doutrina espírita, se tornando um dos maiores divulgadores do espiritismo. Agradecemos a todos que estiveram conosco neste estudo e vamos aproveitar e convidar a todos a buscar a música 3 Horas, de Tim Vanessa, que vai falar para nós de uma forma muito bonita, muito poética, das 3 revelações que o Espírito israelita citou para nós agora há pouco: Moisés, Jesus e o Espiritismo. Vale a pena ouvir. Mais uma vez, nossa imensa gratidão a todos. Até uma nova oportunidade, se Deus assim o permitir.